assim: e se algum dos ramos forem poldados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas, diga comigo, participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Não te vanglories contra esses ramos, porém, se o fizeres, recorda-te, pois que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Se assente dando glória a Deus. Romanos capítulo 11. Este é um dos capítulos mais complexos dentro da epístola de Romanos. E também um capítulo cheio de desafios. Romanos 11, Paulo encerra a seção doutrinária da carta com retrato sublime da soberania de Deus sobre a sua justiça e sua misericórdia. Paulo mostra que, mesmo diante da incredulidade do povo de Israel, a sua rejeição a Cristo Jesus, o plano de Deus não falhou. Ele prosseguiu. Os gentios então agora foram enxertados pela fé. Porém há uma promessa para Israel, que não foi rejeitado para sempre, pois no tempo de Deus haverá restauração. O apóstolo Paulo encerra este capítulo cantando um hino de exaltação e um hino de adoração. Então ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. O capítulo 11, em suma, nos chama a atenção para a humildade, a fé e a adoração genuína a Cristo Jesus. Paulo nos demonstra que nós fomos enxertados pela graça, sustentado pela raiz santa e chamados para viver uma vida que reflita a grandeza daquele que tudo governa com sabedoria. Como diz Agostinho, Deus não escolheu você porque via algo bom em você. Ele escolheu você para colocar algo bom em você. Vou repetir: não foste vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós. Você não e eu não tínhamos nada de bom para oferecer a Cristo, nada em que Ele olhasse para nós e dissesse: eu aceito você. Eu concordo com esta frase porque exatamente isto acontece. Há em nós uma natureza pecaminosa, adâmica, caída, perversa, carnal. Não há nada de bom no homem. E por isso eu amo a mensagem do evangelho genuíno e simples. Porque a verdadeira mensagem da cruz é um confronto. Eu tinha pecado e Ele santidade. Eu tinha paixões e Ele pureza. Eu tinha culpa e Ele inocência. Eu tinha dívidas e a dívida que não era dele cravou na cruz do Calvário,
que era minha e sua, e quitou esta dívida. Certamente Ele nos salvou, nos restaurou, nos resgatou, para colocar algo bom em mim e em você. E este algo bom vem dele, por ele e por meio dele. É por esta razão que Paulo então nos mostra que a nossa entrada pela fé, pela graça, é comparado a um enxerto. Diga comigo, enxerto. Paulo vai usar dentro desse capítulo, a partir do versículo de número 16. A primeira metáfora é a metáfora da massa, da culinária. Então ele diz: se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. E se a raiz é santa, oh glória, os ramos também o serão. Paulo está pegando e colocando diante de nós a imagem de Cristo. Ele é a massa santa, o pão não fermentado. E todo aquele que se une a Ele precisa entender que, fazendo parte dele, você e eu precisamos ser santos. Assim como a raiz também é santa, toda a santidade dele flui para os ramos, exalando pureza, exalando santificação. Eu não entendo esses crentes que parte quer amar o mundo, mas parte quer amar a Cristo. Parte quer estar lá fora, mas parte quer estar aqui dentro. Olhe bem para mim, eu vou falar algo ao seu coração. O diabo não tem nenhum problema em te dividir com o mundo. Para ele tudo bem, tanto faz, você amar o mundo está aqui. Mas o único que não te aceita de dividir com o mundo é aquele que é massa santa e raiz santa. É por isso que essa união desse enxerto com Cristo, a nossa vida não é apenas uma inclusão a Ele, mas isso gera transformação. Os galhos são transformados pelo poder da raiz que é santa. E isso se fala então de uma nova vida, uma nova mentalidade, um novo comportamento, uma nova postura, um novo andar, uma nova linguagem. Não dá para viver enxertado nele. Arabanchoribicai. Vivendo com os velhos hábitos, com as mesmas paixões, com os mesmos desejos, porque todo aquele que vem para Cristo verdadeiramente muda de vida, muda de rota, muda de relacionamento, mas decide viver para Ele. Em Cristo aconteceu algo sobrenatural e milagroso. Fomos enxertadas pela fé no tronco da promessa, sustentado agora pela mesma raiz que alimenta e alimentou os patriarcas e todos os profetas. A mesma raiz que alimentou Moisés, a mesma raiz que sustentou Esther, a mesma raiz que sustentou a Ruth, a mesma raiz que sustentou Abraão em fé, a mesma raiz que sustentou homens do Antigo Testamento ao Novo Testamento, é a mesma raiz que continua sustentando os crentes desse tempo. Fomos enxertados pela fé na promessa, sustentado agora pela mesma raiz. E Paulo nos descreve dizendo, no capítulo 11, versículo 24, que isso é uma obra sobrenatural. Isto é um acontecimento sobrenatural. Esse enxerto não é obra humana, mas é um milagre da graça de Cristo trabalhando e fluindo em nossas vidas. O lindo é que o milagre é ainda mais profundo,
Quando nós entendemos que esse enxerto não foi apenas uma inclusão, mas uma transformação. A oliveira brava, por natureza, não dá frutos bons, mas ao ser ligada à raiz verdadeira, sua natureza é redimida. O título da mensagem que eu trago nesta noite é: do selvagem ao santo. Do selvagem ao santo. O milagre do enxerto espiritual. O que era selvagem, ao ser enxertado na oliveira verdadeira, cuja raiz é santa, se torna santo também. O que era estéril começa a frutificar, e o que era indigno agora carrega a identidade de filho e filha de Deus. Neste sermão eu quero convidá-los a contemplar esse milagre, não apenas como espectadores ou espectadoras de uma boa mensagem, mas como testemunhas vivas de alguém que foi alcançada pela graça e enxertado na oliveira verdadeira. E se formos enxertadas, então isto significa que há vida fluindo em nós. E se há vida fluindo em nós, há fruto sendo gerado. E se há fruto sendo gerado, há uma identidade que não pode ser arrancada de nós. Paulo usa a expressão enxerto ou enxertar. E a expressão enxertar dentro do grego é enkentrizo. Enkentrizo significa corte. Inserir um ramo através de um corte. Essa expressão enkentrizo, enxertar, no grego, se divide em dois cognatos ou duas raízes gregas. A primeira é en, que significa dentro. A outra é kentron, que significa um aguilhão, uma ponta aguda. Daí vem a ideia de algo que só pode adentrar se for furado ou cortado. Quando eu lia esta etimologia, eu me lembrei do livro A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião, Dr. Pierre Barbet. Um médico cirurgião francês. Ele descreve, embora ele não forneça a totalidade dos ferimentos que Cristo sofreu no Calvário, ele diz que cada fase envolvendo diferentes tipos de ferimentos dos açoites romanos poderia chegar a mais de 100 lesões nas costas, nos flancos, nas pernas e no peito. A oliveira verdadeira foi ferida. Cada chicote romano preso em um osso deslacerava a costa, o tronco, a raiz da oliveira verdadeira. Mas cada ferimento que era feito, um recado estava sendo dado no mundo espiritual. O Espírito fala aqui que em cada ferimento aberto, um ramo foi enxertado para glorificar o nome dele na face da terra. Cada flagelo foi um ramo enxertado. Cada esbofete, cada cuspe no rosto, cada espinho que firou a sua cabeça, desfigurando a oliveira, mas tornando bonita depois da sua ressurreição. E com ele, cada ramo inserido pela fé e pela graça. Levante suas mãos que eu estou profetizando. E nas suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Celebra, ramo, canta, ramo, glorifica, ramo. O Espírito reverbera o meu coração dizendo: não era ferimentos aleatórios.
mereciam estar lá. Porque não é mérito, é graça. Não é por obras, é pela fé. E no Calvário fomos enxertados. Isto significa, fomos aceitos em Cristo, fomos ligados à promessa, passamos agora a participar da seiva da graça, recebemos vida da raiz que é santa. E por isso Paulo nos chama a atenção, nos advertindo: seja humilde, seja humilde, seja humilde. Seja humilde, porque a seiva que produz dele e sai dele se chama mansidão e humildade. Somos enxertados. Mas eu quero chamar sua atenção para um outro tópico. Vamos reconhecer a nossa condição, para cantar no capítulo de número 11 o que Paulo cantou. Olha o que Paulo diz: e tu, sendo oliveira brava. E tu, sendo oliveira brava. Eu fiz análise gramatical do texto porque é uma das formas que eu sempre uso para interpretar a palavra. A Bíblia explica a própria Bíblia, primeiro ponto. As etimologias do original ajudam muito. E a análise gramatical da língua portuguesa também abre a interpretação do texto sagrado. E ontem, quando eu fazia a análise gramatical desse texto, neste versículo, eu chorei muito na minha casa. E tu, e tu, e tu. Pronome pessoal do caso reto, da segunda pessoa do singular. Tu, sujeito da oração principal. Sendo oliveira brava. Diga comigo: sendo oliveira brava. A expressão aqui é o predicativo do sujeito. Oliveira, substantivo. Brava, adjetivo. Você era bravo. Nasceu bravo. Cresceu bravo. Se desenvolveu bravo. Mas houve um momento que a graça te alcançou. Tu era da qualidade brava. Você era amarga. Você não era fácil. Você era dura. Você era arrogante. Você era prepotente. Tinha inveja no coração. Tinha inveja no coração. Tinha ciúme maligno. Tinha paixões e tinha desejos. Mas mesmo sendo assim, oliveira brava, mesmo sendo assim, diga comigo: mesmo sendo assim. Quando o Senhor nos viu, Ele viu quem você era e quem eu era. Ele viu a nossa condição pecaminosa. Ele conhece o nosso coração, os ímpetos, os desejos, as paixões. Mas mesmo sendo assim, olhou para a oliveira brava e disse: vou investir. Vou investir. Vou trazer para mim. Vou colocar junto a mim. É isto que significa aqui dentro do texto. A estrutura funcional aqui da expressão sendo oliveira brava é uma oração subordinada adverbial casual que dá a ideia de condição. Mesmo sendo assim, bravo, ignorante, bruto, sem paciência, sem paz, sem amor, não é o que você tem que vai ser incluso a mim, é o que eu tenho que vai entrar em você. Não é o seu jeito que vai mudar quem eu sou. É Jesus dizendo: é quem eu sou que vai mudar a sua mente, o seu jeito, a sua forma. Então, mesmo sendo assim, oliveira brava, eu te trouxe para perto de mim. Olhe para este irmão com carinho.
E veja se ela ainda tem cara de oliveira brava ou de oliveira tratada pela oliveira verdadeira. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso mais a ti. Ele te ama. Ele foi no mundo e arrancou um ramo bravo e enxertou nele. Ele foi no meio dos meus pecados, tomou um ramo bravo e enxertou nele. Ele foi no meio das minhas confusões sentimentais, me tirou de lá e me enxertou nele. Gálatas. E agora eu posso dizer, como ramo enxertado nele, não sou eu mais vivo, agora Cristo vive em mim. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer ao Senhor, como ramo enxertado, agora não sou eu, mas quem vive é Cristo que vive em mim. E se isso é verdade, na medida em que eu profetizo esta palavra, porque Ele vive em você, recebe línguas estranhas, recebe canções espirituais, porque Ele vive em você, recebe saúde nos ossos, saúde nas emoções, porque Ele vive em você, recebe a alegria do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, recebe os dons do Espírito Santo, ramo enxertado. Tu foste enxertado. Diga comigo, foste enxertado. Dentro da língua portuguesa, a expressão foste, ela está no verbo ser. Tu é agora um ramo enxertado. A expressão enxertada aqui está no particípio do verbo enxertar, que concorda com o sujeito tu, ramo, bravo, de oliveira, brava, tu foste enxertado. Diga comigo, tu foste enxertado. A expressão tu foste refere-se a alguém que recebeu uma ação. Não foi você que se enxertou, Ele que enxertou. Não foi você que se colocou nele, Ele que pegou você e colocou dentro dele. Não foi você que se escolheu, Ele que te escolheu. Não foi você que se colocou nos planos dele, Ele que te colocou em seus planos. Não foi você que criou as promessas, foi a vida dele que criou promessas para você. Foi Ele quem te enxertou. A iniciativa foi dele, a graça veio dele, o convite partiu dele. Você apenas sofreu o impacto da vida nova no momento em que foi enxertado nele. Foi Ele quem te abriu espaço. Foi Ele que apresentou suas raízes. Foi Ele que te fez participante da seiva. O enxerto foi dele. Quem fez o enxerto foi a mão dele. Quem produziu o enxerto foi ele. A transformação é dele. E por isso a glória só pode ser por ele. Você sendo oliveira brava, que crescia de forma desordenada e selvagem, produzindo frutos amargos e escassos. Você sendo oliveira brava, raiz fraca e improdutiva, sem profundidade ou nutrição real, incapaz de gerar fruto por si mesmo, você precisou ser enxertado para frutificar de forma útil. Agora Paulo nos apresenta dizendo que nós participamos da seiva espiritual. Participantes da mesma seiva.
Oh, Ele não enxerta você nele para que a árvore fique mais bonita. Ele enxerta você nele para que a seiva dele corra em você, produzindo vida, você também possa produzir dentro do reino de Deus. Ninguém está sentado aqui para encher banco. Nós estamos aqui alimentados pela seiva espiritual de Cristo, para proclamar o seu evangelho e mostrar às outras pessoas que a mudança que Ele operou em nós, Ele também pode operar nas demais vidas que estão perdidas e que ainda não conheceram dessa graça maravilhosa. Participantes da mesma seiva. A expressão seiva aqui dentro do grego é pion, e a expressão pion significa gordo, nutritivo, plenitude, riqueza de oleosidade. Agora a seiva, que é o líquido nutritivo que circula aos vasos condutores da planta, passa a correr pelos ramos, produzindo assim vida, o crescimento dos ramos e florescimento e frutificação. Sabe qual é a seiva espiritual que nós provamos de Cristo? Primeiro, a graça salvadora de Deus. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro, a palavra de Deus. Quarto, a comunhão com Cristo. Essa seiva vai nos nutrindo espiritualmente, vai nos dando crescimento espiritual. É por isso que eu digo que um ramo verdadeiro, ele não abandona Cristo por qualquer coisa. E mesmo quando ele está frutificando em abundância, ele vai passar pelo processo da poda. Mas aprenda uma coisa, a poda será necessária. E se existe uma poda que nos ensina a frutificar ainda mais, se chama provação e sofrimento. E ninguém aqui está isento da poda. Vai doer em você, vai machucar você, você vai sentir a angústia da provação, mas na mesma medida a seiva será liberada e o ramo crescerá forte, maduro, produzindo novamente. Para cada provação a seiva estará à disposição. Olhe para esta irmã e diga: para cada provação a seiva estará à disposição. É por isso que no próximo congresso você estará aqui, se Jesus não voltar, cantando hinos de adoração a Deus. É por isso que mesmo a nossa casa não esteja da forma como planejamos ou desejamos, nós pegamos o uniforme do congresso, colocamos a melhor roupa, cantamos os hinos, ensaiamos, oramos e vamos para o culto adorar a Deus, porque a seiva vai nutrir o crente fiel, a seiva vai fortalecendo o crente fiel. É por isso que você não é um galho que se quebra por qualquer coisa, você é forte, você é resistente, porque a seiva está passando em você. Se você pode, pegue na mão dessa irmã que está do seu lado. O que isto significa, irmã Michele? É que a oliveira verdadeira desceu na casa e a seiva espiritual está passando de galho em galho aqui nesta hora. Recebe força, recebe coragem, recebe ânimo. Olha a seiva passeando por dentro do teu coração. Profetiza, vai. Se você tem palavra, libera a palavra. É seiva, é seiva. Seiva, e todo aquele que é tocado pela seiva tem lágrima caindo dos olhos, tem lenço sendo molhado pela presença dele. A seiva cura os traumas da infância.
A seiva cura os abusos. A seiva trata a covardia daqueles que feriram a tua alma. A seiva vai trazer honra onde houve humilhação. A seiva está colocando na tua boca um hino de vitória e uma palavra de autoridade sobre a tua casa e sobre a tua família. Concluindo o meu sermão, Paulo não diz que apenas nós precisamos de seiva no culto. Ele fala ao meu coração. Sabe por que o meu povo entra seco e sai seco? Porque se tivesse conectado comigo antes do culto, já vinha de casa derramando seiva. A seiva, ela revela aqui, mas ela se apresenta lá dentro do teu quarto, lá na tua pia, lá de joelho dobrado. Aprenda uma coisa: a seiva está no galho que se curva diante da sua glória. Nós poderíamos parar na seiva e dizer: obrigado, já temos o suficiente. Mas Paulo conclui nos lembrando: você não é apenas participante da seiva, você é participante agora da raiz. A raiz, participantes da raiz. E eu quero fazer uma aplicação bem clara por você que está aqui, que é participante da raiz. Eu quero te recordar, como diz o apóstolo Paulo: não te vanglories sobre os outros ramos. Não se infla sobre as pessoas. É claro que ele está falando de Israel, mas eu estou colocando numa aplicação cotidiana, na minha vida e na sua vida. Não pise nas pessoas. Não machuque pessoas. Não maltrate pessoas. Se um irmão caiu, se esse galho se quebrou por causa do seu pecado ou da sua incredulidade, Paulo lembra: recorda-te. Você está na mesma condição. Você não merecia estar aqui, mas é a raiz que está levantando você. Humildade. Humildade, simplicidade, humildade. A arrogância nos arranca da oliveira, mas a humildade nos faz permanecer nela. Pregadores da casa que estão aqui, obreiros, pastores, missionários, mulheres que cantam vocal, aprenda uma coisa: quanto mais humilde você for, mais Deus vai te usar. Quanto mais simples você for, mais Deus vai se apoderar de ti, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ai. O teclado pode vir comigo que eu vou encerrar o sermão. Quantos pregadores começaram bem, terminando mal? Quantos ministérios começaram bem, terminando mal? Arrogância, prepotência, vanglória, ignorância não reflete a imagem da oliveira verdadeira.
Então quanto mais simples você for, mais humilde você for, mais revelará certeza. É a raiz que me sustenta. Eu só não parei de pregar porque a raiz me sustenta. Você só não parou de dirigir esta congregação porque a raiz te sustenta. Você só não parou de ensaiar porque a raiz te sustenta. Você não abriu mão do ministério, não é porque você é forte, mas a raiz te sustenta. Você continuou cheio e produzindo no reino, não porque você trabalha muito, mas porque no seu trabalho a raiz te sustenta. E o Espírito que fala comigo reverbera nessa noite. A raiz está levantando o rosto de crentes nessa noite. A raiz está alegrando a tua alma aqui. A raiz está curando corações aqui. Foi por isso que você não desistiu. Foi por isso que você não largou o arado. Mesmo chorando, mesmo doente, mesmo sozinha, a seiva correu em você e a raiz sustentou você. A raiz fortalece a tua fé. A raiz te torna participante da seiva, mas também compartilhadora desta graça. É por isso que Paulo nos convida a permanecer pela fé no temor. Pela fé e no temor. Então ele fala: não te envaideças. Quando o orgulho tentar roubar o seu coração dele, você diga: sai orgulho, porque até aqui é a raiz que me sustenta. Quando você pregar muito, quando todos verem em você um sermão cheio de unção, cheio de conhecimento, não se incha não. Se humilha e diga: foi a raiz que me sustentou. E eu só estou conseguindo passar essa palavra porque enquanto eu prego, eu sinto que eu estou cravada na raiz da oliveira verdadeira. Fique de pé comigo. Um minuto para você levantar as suas mãos para o céu e diga assim: raiz da graça, raiz de toda fé e misericórdia, me sustenta até a tua volta, me alimenta, me renova, me encoraja. Eu vou fazer conforme o Espírito Santo está mandando. Cada pessoa aqui, ainda que em massa, ainda que em forma coletiva, mas o Senhor nos trata hoje como ramos individuais. Coloque a mão no seu coração e você vai fazer uma oração por você mesmo. Você tem orado pelos seus netos, você tem orado pelos seus filhos, você tem orado pelo seu marido, e isso é bom, isso é maravilhoso. Mas hoje o Espírito Santo te convida a olhar para você, ramo espiritual, e ver como está a tua saúde espiritual nesta noite. E se caso você esteja xoxo, mocho, ou até mesmo caindo em suas flores e frutos, você pode pedir ajuda dele. Porque enquanto você clama por você, a seiva dele vai levantar a sua fé nesta noite. Alguns segundos, vai. Que a casa espiritual nesta hora seja tomada pelo quebrantamento de corações, seja tomada pela simplicidade e pela humildade dos santos que aqui se encontram. Se você pode, irmãs que estão na nave, abrace essa irmã que está do teu lado. União em Cristo, unidade entre os ramos. União em Cristo, unidade entre os ramos.
união em Cristo, unidade entre os ramos, união em Cristo, unidade entre os ramos. Ore por essa pessoa agora, clama pela família dela, clama pelo lar dela, porque enquanto você abraça ela, enquanto você abraça ele, recebam unidos, recebam na mesma comunhão, recebam a seiva da graça de Cristo agora. Que Pai, pastor,